vezes fica acompanharem na tela que ela é muito pequena. E aí eu já vou tentar toda a apresentação colocar já para vocês esse QR Code que já vai direto já no Drive. Eu criei um Drive para turma de pedologia, então quando toda aula que eu preparar, eu vou deixar lá que aí vocês conseguem acompanhar pelo celular os slides, beleza? Ah, mas se eu não conseguir baixar isso agora, não tem problema, porque o mesmo material ele se encontra lá na página da disciplina no SIGA, beleza? Beleza, professor. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre intemperismo. E aí vem aquela pergunta, né? Mas o que é intemperismo? O que vocês devem pensar é sempre numa questão inicial. Pensem vocês há muitos e muitos, assim, bilhões de anos atrás, como que deveria ser a Terra? Era só lava, né? Era muito magma derretido, era muito quente. E com o passar do tempo, a temperatura começou a baixar. E aí, como começou a baixar essa temperatura, o que aconteceu? Esse material que era líquido, que era viscoso, ele começou o quê? A endurecer. E aí começou a surgir, então, as rochas, as primeiras rochas, tá ok? E aí essas rochas, elas vão se transformar depois, com o passar dos anos, milhares de anos, é claro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, sobre o tempo. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Essa rocha, ela não vai voltar ao seu estado líquido, mas ela vai sofrer alguns processos que vai fazer com que essa rocha se transforme em solo, ou, quem sabe, transformar em outra rocha. Tá? Então, o intemperismo, ele basicamente ele vai ser isso. Ele vai ser um conjunto de processos naturais, seja eles físico, químico ou biológico, que vão desagregar e transformar rochas em minerais. É mais ou menos o que eu falei para vocês. Então, o que vai ser o intemperismo? Vai ser o conjunto de reações. Vão ser vários processos que vão fazer com que ocorra o quê? A transformação dessa rocha em mineral. Ah, então eu tenho uma rocha, ela já se transformou em minerais, transformou em minerais secundários. Então significa que o intemperismo parou? Não, o intemperismo ele sempre vai ocorrer. Não existe um processo de intemperismo que ele vai cessar, que ele vai parar. Tá? O nosso planeta ele está sempre o quê? Em modificação, está em constante transformação. Tá? É só vocês pensarem, por que todo ano a gente tem que fazer o todo ano, ou por que de tempos em tempos o produtor ele necessita fazer a calagem? É justamente por isso, por conta dos processos intempéricos. Ué, mas o processo intempérico não é só transformar rocha em solo? Não, os solos também sofrem processo de intemperismo, ok? E durante esse processo de intemperismo, vocês vão ver mais à frente, que ele é importante para o solo, principalmente com relação às questões de fertilidade. Então, se eu tenho um solo muito intemperizado, o que vai acontecer com esses nutrientes? Eles vão ser perdidos, então você passa a ter um solo mais pobre, tá ok? Então, vai ocorrer esse processo de transformação, e essa transformação, ela se dá de forma continuada, ela é uma transformação contínua, tá? E essas etapas, como que ocorre a etapa de formação do solo? Durante o curso, durante o curso de pedologia, vocês vão ver que existem diversos fatores que são formadores do processo, tá ok? Mas quem vai atuar nesses fatores vai ser os agentes intempéricos, vai ser as forças do intemperismo, tá? Imagina vocês uma rocha, tá? Ela solidificou, aquele processo bem inicial que eu falei para vocês, teve queda de temperatura, a temperatura baixou, a rocha se solidificou. Com o passar do tempo, vai ocorrendo reações, vai ocorrendo processos aqui nessa rocha. E essa rocha, ela começa a ter outras características, ela passa por processo de mudança. E aí vai ocorrendo o quê? Transformações, principalmente das camadas nas camadas superficiais. Por quê? Principalmente nas camadas superficiais, que é justamente nessa camada que vai sofrer a maior parte das reações de intemperização, tá? Não significa que aqui embaixo não vai ocorrer, também vai ocorrer,
só que a camada mais exposta é essa camada superficial. E esses processos, eles vão se dando ao longo dos anos, e aí vai ocorrendo o quê? Diferentes transformações. A partir desse momento, você começa a ter o quê? Começa a ter a disponibilidade de nutriente, você começa a ter a possibilidade de vegetais, né, espécies vegetais se sustentarem, tá? Tanto em termos de absorção de água, quanto em termos de absorção de nutrientes e até mesmo a fixação. Então, você tem, por exemplo, aqui nesse desenho, você tem espécies arbóreas de grande porte. Para que essa espécie arbórea consiga se desenvolver nesse ambiente, ela precisa ter o quê? Uma camada profunda para poder o sistema radicular se desenvolver. Caso não tenha essa camada profunda, o sistema radicular vai ser de forma superficial, e aí essas espécies arbóreas não vão se desenvolver. Por quê? Porque elas vão cair. A partir do momento que elas forem crescendo, elas caem. Beleza? E mais uma vez, espécies maiores. E aqui nós temos, assim, um exemplo do intemperismo, tá? Ah, mas, professor, estou vendo nada aí, ó. Aqui vocês conseguem enxergar rocha? Conseguem, não conseguem? Uma cerca. Ah, isso aqui é uma cerca? O que vocês acham que é isso aqui? Vamos participar, galera. Parece uma parreira. É um arame para as gravinhas da uva. Beleza. E aí vocês conseguem observar aqui embaixo o quê? Rocha. Nossa, então eles estão plantando na rocha? Olha aqui essa outra foto, onde tem 2 pedólogos aqui fazendo avaliação do perfil do solo, fazendo avaliação aqui, pode ser também geólogo, né, que eles estão aqui embaixo fazendo avaliação de rocha. Então, nós temos 2 profissionais aqui avaliando esse perfil do solo. Então, vocês conseguem observar vegetação na parte superior, né, na parte superficial, você tem uma camada de solo, rocha, aqui mais uma camada de solo, aparentemente, aqui rocha. Vocês conseguem visualizar que existe diferenciação nessa camada? Essa diferenciação, ela vai se dar por diferentes fatores, tá? Mas todos esses fatores, eles vão sofrer o processo de intemperização, tá? Aqui vocês estão vendo o cultivo da uva. Tem uma camada de solo aqui, isso aqui na região das Serras Gaúchas, tá? Se eu não me engano, isso aqui é em Bento Gonçalves. Se vocês olharem esse outro perfil aqui, vocês estão observando aqui uma área provavelmente de latossolo, com cultivo, área extensa, bem plana, solo profundo. Então, essa área aqui, ela sofreu processo de intemperização. Só que o intemperismo aqui foi de quê? Intensidade diferente, foram de diferentes intensidades. Aqui a gente consegue dizer que houve um intenso intemperismo. Olha a profundidade, a gente não consegue observar minerais primários, a gente não consegue observar fragmento de rocha. Aqui em cima a gente já consegue observar esses fragmentos de rocha. E aqui em cima o solo, tá? A gente vai encontrar fragmento de rocha aqui? Com certeza vai. No entanto, em grande profundidade. E no nosso caso, dificilmente a gente vai precisar atingir essa profundidade para encontrar o material de origem. Tá? No caso do pedólogo, no caso do engenheiro agrônomo, que vai fazer o estudo do solo, ele não tem necessidade aí a grande profundidade. Tá? Geralmente, ali em torno de 2 metros, 2,5 metros já é suficiente. E nesse caso aqui, a gente tem bastante rocha. Então, vocês conseguem observar que essa diferenciação, ela vai se dar principalmente em função do quê? Em função da intensidade, em função das diferentes intensidades do intemperismo em cada região, tá? Aqui, já dando uma dica para vocês. Regiões de Serras Gaúchas, o que vocês acham? Como que vai ser a ação do intemperismo lá? Vai ser a mesma aqui, por exemplo, no Cerradão? Vai ser mais baixo. Diferente. Vai ser mais baixo. Tá? E o que pode estar influenciando aqui para ser esse baixo intemperismo? Temperatura. Pode ser a temperatura, com certeza. Você tem áreas de altitude, a própria precipitação vai ser menor. Tá? Ué, mas a precipitação, sim, precipitação pluviométrica. Vocês vão ver mais à frente que o intemperismo, a intensidade do intemperismo, ele é, além da temperatura, mas, assim, até mais que a temperatura, ele é muito mais dependente da água em relação à temperatura. Porque todas as reações químicas, elas vão ocorrer perante o quê? A água. Se não tiver água, galera, não vai ocorrer
reação química. Tá ok? É só vocês lembrarem lá do porquê que os astronautas, porquê que a NASA, né, os astronautas, os pesquisadores espaciais, eles ficam sempre procurando água. Por que eles procuram água? Porque água, para que tenha vida, tem que ter água. Para que ocorram essas reações químicas, necessariamente também vai precisar ter água. Beleza? Guardem uma pergunta e depois eu quero que vocês me deem a resposta. E na Lua, será que tem temperismo? Todo mundo gravou a pergunta? Então, depois eu quero que vocês me deem essa resposta. Se na Lua... Eu não escutei direito, professor. Na Lua existe intemperismo? Imagina, vocês estão lá na superfície da Lua e vocês vão me dizer: nossa, professor, tem temperismo? Nossa, professor, não tem temperismo. Beleza? Eu quero que vocês me pesquisem sobre isso. Vamos dar continuidade. Professor, Oi? aí no caso, para a radiação solar exercer efeito de calor, ela não precisa ter uma atmosfera para isso? É a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Eu quero que vocês me respondam. Sim. Beleza? Vamos lá. E aí vocês olham assim, nossa, eu vi aquela uva, vi as parreiras, então deu vontade de tomar vinho. Aí vocês entram num blog sobre vinho, e aí vocês vão ver lá, nossa, tem um vinho francês que ele é um dos melhores vinhos da região, lá da França. E aí vocês pensam, nossa, será que esse vinho é caro? Será que esse vinho é barato? Ele custa apenas R$ 2.224 a garrafa. Tá? Isso uma safra até que relativamente nova, não é uma safra velha. Então, esse vinho ele pode ser até maior. E onde que fica essa região? Ela fica nessa região aqui próximo da Suíça. Ó, essa região aqui é essa região onde tem a produção desses vinhos. Ok? E aí, galera, eu vou e penso, como que são cultivadas as parreiras para produzir esse vinho? Todo mundo consegue enxergar essa foto? Sim. E aí, galera, tem solo? Praticamente não. Praticamente não. E aí a gente já tem que começar a pensar no seguinte: existe solo bom? Existe solo ruim? Não. Existe solo apto para uma determinada cultura. Existe solo apto a outra determinada cultura. Muitas das vezes aqui na região centro-oeste, a gente pensa o quê? Solo bom tem que ser solo que eu consiga produzir soja, consiga produzir algodão. Então, esse é um solo bom. Eu consigo produzir a soja e algodão nessa área? O que vocês acham? Só se for por hidroponia. Você não consegue. Você não vai conseguir. Então, eu poderia dizer que esse solo é ruim? Não. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido a ideia. Não existe solo ruim, tá? Existe solo mal manejado. E quando eu falo mal manejado, não significa que o produtor não está fazendo calagem nem adubação. Não está passando arado, nem está passando grade. Tá? O manejo ele já vai iniciar a partir do momento que vocês escolhem a cultura apta para aquele determinado solo. Beleza? E quais são as consequências do intemperismo? Fragmentação do substrato rochoso, ou seja, aquele material que está consolidado, ele passa a ter o quê? A ser fragmentado, ele passa a ter a diminuição de tamanhos. E aí vocês vão ver que quanto menor for o tamanho da partícula, maior vai ser o quê? A reatividade, porque maior é a área superficial específica. É só vocês lembrarem, se eu tenho a comparação de um solo argiloso com um solo arenoso, o solo argiloso ele vai apresentar uma CTC maior do que os solos arenosos. Por quê? A argila, tamanho menor do que a partícula de areia, tá? Mas para frente vocês vão ver que nem todas as argilas são iguais. Existe argilas com CTC maior e existe argilas com CTC menor, tá? Eu estou fazendo uma comparação de solos argilosos e solos arenosos. Também tem alterações na composição química e mineralógica. Tá? Então, não é apenas fragmentar. Fragmentar o material rochoso é apenas o início. Tá? A partir desse início, vocês vão ter o quê? Vão começar a ter fragmentação. Imagina vocês pegaram um boi, e aí vocês já botam o boi inteiro para cozinhar? Ou para assar? Não, vocês vão o quê? Tirar em pedaços. Tem pedaços que vocês vão levar para assar, fazer um churrasco, vai ter pedaços que você vai ter que cozinhar. E cozinhar muito.
Beleza? Então, essa primeira parte aqui é o quê? É a fragmentação. E a segunda parte é que começa a ocorrer o quê? As transformações químicas e mineralógicas. O mineral que era mineral primário, ele passa a ser um mineral secundário. Isso tudo vai ser relacionado com o quê? Por que vai ocorrer essa composição química e mineralógica? Em função das perdas de base, redução de sílica, o enriquecimento relativo de ferro, tá, e alumínio. Por que nossos solos têm altos teores de ferro e têm altos teores de alumínio? É esse enriquecimento relativo. Tem uma fonte de ferro, tem uma fonte de alumínio? Não, você não tem essa fonte, só que ocorre o quê? As perdas de base, você tem as perdas de sílica. E aí, quando você tem perdas desse material, você acaba tendo um enriquecimento relativo. Por quê? Porque não houve entrada deles, mas houve saídas de outros. Então, proporcionalmente, você tem o quê? Um aumento nessa proporção. Beleza? E isso aí vai se dar através do quê? Das transformações desses minerais primários e minerais secundários, como eu disse anteriormente. Beleza? Galera, pense no intemperismo. E eu quero que vocês comecem a entender isso. Eu não quero que vocês decorem nada. Vocês não precisam decorar. Vocês não estão fazendo teatro, vocês não estão fazendo cinema. Eu quero que vocês entendam. Imagina vocês. A gente monta uma pizzaria. E aí a gente vai inaugurar a pizzaria hoje à noite. A gente produz 100 pizzas para vender. Dessas 100 pizzas, a gente vendeu 2 só na inauguração. A gente foi fazer a contabilidade e viu que nós vendemos apenas 2. Amanhã a gente precisa fazer mais pizza? Não. Não, por quê? Não teve perda. Então, a velocidade de produção da pizza, ela vai depender do quê? Da venda. Agora, imagina se fosse o contrário. Imagina que se em 1 hora a gente vendeu todas as pizzas. Amanhã a gente vai produzir mais? Vai, por quê? Porque tem saída. Reação do intemperismo, eu quero que vocês entendam que é igualzinho. Se não tiver perda, não vai ocorrer transformação, ou vai ocorrer essa transformação de forma lenta. Se eu tenho grandes perdas, significa o quê? Que eu vou ter uma transformação de forma mais acelerada. Olha só esse exemplo aqui, ó. Estão vendo esse solo? Como é que é esse solo? Plano, correto? Provavelmente material de origem desse solo pouco resistente ao intemperismo, você tem solos profundos, você tem períodos do ano que chove bastante, temperatura elevada, você não tem problema com drenagem, então, cai chuva aqui, temperatura alta, intemperismo químico, transformação de minerais primários, minerais secundários, liberação de nutrientes. Continua caindo chuva, o que acontece com esses nutrientes? O que acontece com essas bases? São lixiviados. Eles são lixiviados. Lixiviar o que é? Você tirar esse material do sistema. Então, esse material sai do solo. Então, se sai do material do solo, o que vai acontecer com a transformação? Ela vai continuar. Sai muito ou pouco? Muito. Se sai muito, essa reação vai ser de forma o quê? Intensa. Ou seja, você vai ter uma grande atividade intempérica, você vai ter grande ação do intemperismo nesse solo. Então, um solo muito intemperizado. Beleza? Agora, se eu mantiver esse mesmo padrão, no entanto, lençol freático próximo à superfície, então você tem uma baixa drenagem. Se você tem uma baixa drenagem, você vai ter uma baixa perda de base. Se você tem uma baixa perda de base, como que vai ser as reações do intemperismo? Ela vai ser intensa? Não, não vai ser intensa. Então, aqui vocês já vão encontrar o quê? Um outro tipo de mineral secundário. Mineral secundário que é encontrado em solos que apresentam baixa condição de intemperismo. Professor? Sim? Eu encontrei na literatura algumas informações aqui. Eu não consegui compreender porque eles explicam de forma divergente. Como o senhor disse, esses solos, esses latossolos aí,
eles possuem uma baixa saturação por base por conta da lixiviação, Uhum. e por isso o pH deles é menor, vamos dizer, a concentração de íons H+ é maior. Seria Sim. esse o motivo? O crescimento... Causa-consequência. Ok. Sempre Porque trabalha com causa-consequência. Qual é a aí eu... causa? Você tem uma grande intensidade do intemperismo. Qual vai ser a consequência dessa grande intensidade do intemperismo? Alta lixiviação de base. Se a causa, alta lixiviação da base, qual vai ser a consequência? Baixos valores de pH. Sim. Aí outra causa-consequência, porque tem artigos que afirmam que as bases são mais facilmente lixiviadas, né, o cálcio, o magnésio, o potássio, por conta que o pH já está baixo. Não, você tem uma causa e consequência. Isso é igual ao intemperismo. Sim. Tem uma divisão de intemperismo químico, físico e biológico, mas essa divisão ela é meramente didática, porque vão ocorrer todos ali. Se vocês vão ver mais à frente, o intemperismo biológico, ele vai ser através de forças físicas e forças químicas. Então, assim, é só de forma didática, porque ambos eles vão ocorrer de forma simultâneas. Ok. Beleza? Sim, sim. Então, a gente já passou por esse slide. E aí, galera, a gente tem o quê? Essa redução do tamanho, como eu já falei para vocês, e aumento da superfície específica, ou seja, você aumenta a CTC, né? Você aumenta a interação desse solo ou dessas partículas minerais com a água, interação química, você tem um aumento no intemperismo químico. Vocês vão ver mais à frente que, assim, o que mais vai comandar as ações intempéricas vai ser o intemperismo químico, tá? Então, regiões que você tem um intenso intemperismo químico, vocês vão ver que você vai ter os solos mais desenvolvidos. Quando eu falo mais desenvolvidos, é em termos de idade, tá? Em termos de, não de idade cronológica, mas de maturidade, tá? Como, por exemplo, os latossolos que nós temos aqui na região centro-oeste. Diminuição da densidade, porque se vocês lembrarem da fórmula da densidade, é massa sobre volume. Para que ocorra a diminuição da densidade, vocês vão precisar o quê? Aumentar o volume. Então, você tem a dissolução, você tem a perda de base, então você vai gerando espaços. Por isso que ocorre o quê? Uma diminuição na densidade desses minerais. Tá? Você tem um mineral formador da rocha, quando esse vai para solo, você tem o solo, você tem espaços porosos, então você vai ter o quê? Vai ter uma diminuição da densidade. Liberação do nutriente, porque esses nutrientes, eles também fazem parte da constituição mineralógica, eles também fazem parte da constituição da rocha. Ou seja, a partir do momento que vai ocorrendo a liberação desses nutrientes, vai ocorrendo a transformação, vai ocorrendo também o que? A liberação desses nutrientes. Se tiver de forma intensa essa lixiviação, essa perda de nutrientes, você vai ter o quê? Solos com menores teores de nutrientes. Beleza? É só a gente lembrar do latossolo. O latossolo, naturalmente, eles são solos pobres. Por quê? Porque ocorreu intenso intemperismo, teve a liberação desses nutrientes e, com a continuação desse intemperismo, esses nutrientes foram o quê? Lixiviados. Tendo assim, galera, então, a condição ideal para o quê? O estabelecimento da vida vegetal. Por quê? Você já começa a ter nutriente, começa a fornecer nutriente, você começa a fornecer um ambiente para que os vegetais consigam se desenvolver. É só a gente voltar lá naquele quadro, ó. Inicia o quê? Liberação de nutriente, depois já começa a ter uma camada de uma vegetação mais rasteira, matéria orgânica vai sendo adicionado, até a gente chegar ao quê? A vidas mais complexas. Tá? Quando eu falo vida mais complexa, galera, não significa que um é mais importante que o outro, tá? É só em termos de desenvolvimento. Você tem uma árvore que ela vai precisar de uma estrutura bem maior do que uma grama. Ele também, a gente pode dizer que ele é responsável, essa ação do intemperismo, por dois processos importantes no globo terrestre, tá? Como a formação das rochas sedimentares, tá ok? E a formação dos solos, tá?
ele vai estar diretamente relacionado com o quê? Com a fertilidade natural dos solos e com possíveis problemas ambientais. Da mesma forma que eu tenho nutriente constituinte das rochas, eu tenho outros elementos que podem se tornar perigosos. Tá? Eu sempre dou um exemplo de um caso que aconteceu na Argentina, em que chegou um momento que muitas pessoas tiveram que ser hospitalizadas. E aí eles foram percebendo que, fazendo exame, viram que as pessoas estavam com alto teor de arsênio no sangue. E aí eles já, na época, tinha sido instalada uma indústria próximo do Rio. E aí eles já começaram a acusar a empresa de que ela que estava contaminando a população. E aí eles foram fazer análise, né, foram avaliar esse passivo ambiental e descobriram que a água que saía da empresa, ela saía mais limpa do que quando entrava, só para vocês terem uma ideia. E aí foram investigando e encontraram. A fonte de contaminação era rocha, material de origem, que com o passar dos anos ela foi sofrendo processo de temperização e foi liberando o quê? O arsênio, que era um dos constituintes dessas rochas. E aí esse material foi sendo liberado e foi acumulando onde? No lençol freático. As pessoas começaram a beber essa água e aí passaram a se contaminar. Tá? Então, não é um problema ambiental não de ordem humana, não foi o homem que fez isso, ok? Foi uma causa natural, e existem diferentes processos que podem ocasionar nesses problemas ambientais. Tá? O intemperismo também, se vocês forem ver, ele também acaba sendo importante para a indústria. Por quê? Você tem, durante o processo desse intemperismo, você tem um acúmulo relativo lá de alumínio, em algumas rochas, em alguns locais. E esse acúmulo relativo de alumínio, ele vai servir como o quê? Como fonte para a indústria do alumínio. Tá? Então, a indústria vai lá, retira esse material, e aí, a partir desse material, eles conseguem purificar, conseguem concentrar ainda mais esse alumínio, e aí esse alumínio vai para a indústria. Tá? Rochas ricas em alumínio são conhecidas como as bauxitas, tá? O ambiente do intemperismo, onde que vai ocorrer esse ambiente? Aqui. Aqui aonde? Na Terra. Por quê? Ele precisa estar em conjunto, tá? Com a atmosfera, com a biosfera, hidrosfera e litrosfera. Tá? Então, se você não tiver um desses ambientes aqui, você vai ter o quê? Dificuldade nesse intemperismo. Por quê? Não é transformação de rochas em minerais, transformação de minerais primários em minerais secundários, transformação de rocha em solo, então você tem o quê? Litosfera, tá? É preciso ter o quê? Água. Então, se você não tiver água, você tem o quê? As reações, elas são cessadas, você não tem uma intensidade nesse intemperismo, principalmente temperismo químico, tá? A atmosfera ela serve como o quê? Como fonte de água. A atmosfera ela pode servir como fonte de compostos ácidos que vão acelerar as reações químicas, vão acelerar o quê? Esse processo de intemperização. Tá ok? E a biosfera é o quê? A interação desses ambientes com quem? Com nós, com a vida, tá? Não só a gente, mas também com todos os seres vivos, como, por exemplo, as próprias plantas, que vão auxiliar nesse intemperismo. Quando a gente fala desses ambientes, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo e lembrar do quê? Do ciclo da água. Tá? Vocês conhecem o ciclo da água? Todo mundo decorou todos os processos do ciclo da água? Se eu desligasse o slide agora e fizesse uma prova surpresa, cada um teria 10 minutos para escrever sobre o ciclo da água. O que vocês me diriam? Ocultar o slide. Diria, ninguém está assistindo a apresentação ou estão com medo de eu fazer isso? Vocês certamente podem ficar tranquilo. Ia errar algum processo, são muitos, né? Galera, se eu falar para vocês que todos vocês sabem isso de cabeça, sem decorar, lembra quando eu falo para vocês, não decorem, vocês aprendam, tá? E se eu falar para vocês que vocês aprenderam, não decoraram, vocês acreditam em mim? Primeira coisa, se o nome diz ciclo, não existe um fim, não existe um início, correto?
Então, vocês podem começar e podem iniciar ou terminar onde vocês quiserem. O problema é que vocês sempre querem começar por onde os professores falam para vocês que é o início do ciclo da água. Beleza? Onde que geralmente a gente começa o início do ciclo da água? Na evaporação. Então, você tem a água na forma líquida, ela vai evaporar. Né? Se ela vai evaporar, ela vai para onde? Para a atmosfera. Galera, se vai para a atmosfera, o que vai acontecer com a temperatura? Não cai. E a partir do momento que a temperatura cai, o que vai acontecer com esse vapor de água? Ele vai condensar. Beleza? Ele vai começar a condensar. E aí ele vai chegar um momento que ele vai ter uma quantidade de água condensada, vai ter alguns fatores que vai fazer com que ocorra o quê? A precipitação. Essa precipitação, ela pode ser na forma de gelo, né? Não tem a neve, pode cair na forma de gelo ou pode cair como chuva. Beleza? E aí, quando ela cai como chuva ou cai como neve, ou se essa neve derreter, se ela cair como neve e a neve vir um processo de derretimento, o que vai acontecer? Ela vai cair em algum lugar, não vai? Ela vai cair onde? Na superfície do nosso planeta. Ela pode cair aqui no mar novamente, e aí ela sobe de novo e vai ficar nesse ciclo. Isso acontece muito? Pra caramba, a gente não tem ideia de quanto que isso acontece. A gente só tem ideia de quando acontece quando a gente vê aquelas tempestades tropicais formadas lá, principalmente na região do Caribe. Caiu, beleza, ela caiu. Ela pode cair na superfície do mar, pode cair na superfície de um lago, pode cair na superfície de um rio. Ou ela pode cair nas plantas. Essas plantas pode absorver essa água que está no solo, né, ou na superfície do solo. Ela pode cair, pode absorver essa água e pode ocorrer perdas de evaporação, ou, se a gente for fazer o somatório da evaporação com a transpiração, a gente tem a famosa evapotranspiração. Correto? Então, essa água vai voltar. Toda essa água volta? Não. Inclusive, parte dessa água que está precipitando aqui, antes dela cair à superfície, ela já volta, porque ela já pode evaporar nesse processo. Parte dessa água que não voltou para a atmosfera, ela vai para onde? Vai abastecer os rios, vai abastecer lagoas, lagos, tá ok? E isso pode voltar para onde? Para o mar. Ou então, parte dessa água ela pode infiltrar e ser armazenada no lençol freático. Ou essa água pode infiltrar e ir para o lençol freático e vai gerar o quê? As nascentes, vai gerar rios, vai gerar lagos, ou entrar pelo lençol freático e sair nos oceanos novamente. Professor? Pergunto para vocês, isso é difícil? Não. Não precisa ficar decorando. Professor? Sim, pode falar. A formação de crostas em superfícies desnudas de solos argilosos pode reduzir a infiltração? Pode sim. Mas de tal modo que porque você fecha o quê? Os buracos, né? Sim. Tapa a porosidade, então você diminui a infiltração. Isso pode reduzir o nível do lençol freático também? Pode reduzir bastante. Reduz não só o nível do lençol freático, mas também ele reduz o armazenamento dessa água. Você não tem água entrando no solo, você não tem água infiltrando, você tem o quê? Uma diminuição no armazenamento de água. Ok. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre rochas. Bom, assim, rocha vocês viram com a professora, não sei se é a professora Marice, que estava dando para vocês a disciplina, né, que estava responsável pela disciplina. Vocês viram lá em Natureza e propriedade. Natureza e propriedade do solo. Aqui, então, a gente vai fazer uma revisão bem rápida, tá? A rocha vai ser o quê? A base fundamental onde se desenvolve os processos de intemperismo. Então, os processos de temperismo, ele vai o quê? Ocorrer nas rochas. Lembrando, não só nas rochas, mas também nos solos. Se você já tem um solo formado, o processo de temperização, ele também vai ocorrer. A maioria dessas rochas, elas são formadas em ambiente de alta temperatura e pressão, tá? Lá no início do nosso planeta, temperatura elevadíssima, pressão elevadíssima. O que aconteceu? Temperatura baixou. Quando a temperatura baixou, esse material se solidificou. Ele vai ficar sólido para sempre?
Não, porque vai chegar um momento que esse ambiente ele foi o que? Alterado. Então, com a alteração desse ambiente, o que vai acontecer? Você tem o quê? A busca por uma maior estabilidade. E de que maneira que vai ocorrer essa estabilidade? É justamente ocorrendo o quê? As transformações químicas, tá? As forças do intemperismo. Por isso que as rochas, elas, como que eu poderia dizer? Elas se permitem ocorrer o intemperismo nelas, porque elas precisam buscar uma maior estabilidade. E aí, se vocês forem analisar os solos que apresentariam essa maior estabilidade, seriam os solos mais velhos, os solos mais intemperizados, que hoje nós conhecemos como os latossolos. Já parou no latossolo? Não, mas ele é o solo que tem a maior estabilidade, vai ter uma menor transformação. Significa que ele vai parar por aí? Não, a gente não sabe o que pode vir depois de um latossolo, porque os processos ainda continuam, tá? As rochas, elas podem se diferenciar da sua origem, de acordo com a composição mineralógica, tá? Minerais e composição química. Isso aqui é fundamental para quê? Para dizer sobre a resistência desse material ao intemperismo, tá? Se vocês forem ver em algumas áreas aqui em Tangará da Serra, você encontra a poucos metros um latossolo, por exemplo, de um neossolo litólico. Não mudou o clima, não mudou a posição na paisagem. O que mudou? O material de origem. Por quê? Esse material de origem desses dois solos, eles apresentam minerais e composição químicas diferentes. Então, dessa maneira, eles vão o quê? Diferir em termos de resistência, tanto física quanto química. Beleza? A textura da rocha, né, tamanho, forma e arranjo, vocês vão ver algumas fotografias mais à frente. Como a forma e o arranjo também, ele vai facilitar nesse maior intemperismo. Tá? Você tem aqui a estrutura, como que é o aspecto geral, então vocês têm rochas que apresentam uma estrutura muito mais resistente do que outros tipos de rocha. Tá? Então, elas vão variar em resistência física, estabilidade química e permeabilidade à água e a gases. Então, quanto mais resistente a rocha for, quanto mais estabilidade ela tiver e menor permeabilidade à água, ela vai apresentar o quê? Uma resistência maior aos agentes intempéricos, tá? E como que são divididas essas rochas? De forma bem rápida, né? Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? Então, você tem o quê? Esses diferentes tipos de rocha, 3 diferentes rochas, tá? E o que são essas rochas ígneas? São rochas que originaram do quê? Do resfriamento e da solidificação de marcha de rochas fundidas, tá? Denominada magna. Então, você tem lá o larvo, e aí ela foi o quê? Foi solidificando, né? Essa solidificação, vocês devem lembrar, ela pode ser sobre condições de alta temperatura e pressão, ou elas podem ocorrer no ambiente atmosférico, ou seja, ela pode ocorrer a solidificação dentro da crosta terrestre ou acima da crosta terrestre. Essas rochas ígneas, de acordo com o processo de solidificação, elas podem ser extrusivas ou vulcânicas, como, por exemplo, aqui o basalto, ou pode ser intrusiva ou plutônica, como, por exemplo, o granito. E o que é isso? O basalto, que é uma rocha extrusiva, você vai ter o que? A solidificação na parte superior da crosta terrestre. Já o granito, que vai ser uma rocha intrusiva, a solidificação dela vai ser o quê? Aqui embaixo, tá ok? Na parte interna da crosta terrestre. E o que vai diferenciar? Alguém poderia me ajudar? O que vai diferenciar isso em termos de resistência do intemperismo? Ser solidificado lá embaixo, em condições de alta temperatura e pressão, ou ser solidificado na superfície da crosta terrestre, com temperaturas baixas, temperaturas mais baixas e pressão mais baixa também. O basalto vai ser menos resistente? O basalto vai ser menos resistente. Por quê? Porque ele foi condicionado a fenômenos térmicos que não propiciaram alta densidade, vamos dizer assim. Alguém mais?
Para mim é só questão de estrutura, pelo menos é o que eu acho. Além Beleza. do contato com oxigênio. Questão de estrutura. Por que questão de estrutura? Quando esse material aqui que está alto, está a temperatura elevadíssima, em alta pressão, ele vem para a atmosfera, o que, que acontece quando ele vem para a superfície da crosta terrestre? Ele é resfriado rapidamente? Ele vai ser resfriado rapidamente. E nesse processo de resfriar rapidamente, ele não vai conseguir ter uma formação dos cristais, a estrutura dele, de uma maneira que esses cristais vão apresentar uma alta resistência, quando comparado com esses que são solidificados a temperatura mais elevadas e pressões mais elevadas. Tá ok? Então, aqui embaixo, ele tem o quê? Tem tempo para que ocorra o rearranjamento desses cristais, formadores desses minerais. Como você tem esse maior tempo, o que, que acontece? Isso acaba dando uma maior estabilidade para esse material. Beleza? Além disso, essa estabilidade também ela vai ser em função do quê? Em função do tipo de mineral. Aqui nós temos a série de Bowen, tá? O diagrama de Bowen, que mostra o quê? Mostra a resistência dos minerais primários em relação ao intemperismo. Vocês podem observar que o quartzo está na parte baixa aqui desse quadro, e o quartzo, todo mundo sabe que é o mineral mais resistente ao intemperismo, quando comparado, por exemplo, com as olivinas. Tá? Anortita, os plágios clássicos cálcicos, sódicos, tá? Então, você tem o quê? Uma maior resistência do quartzo. Então, essa série de Bowen, ela é interessante porque ela vai nos dar uma base sobre a resistência desse material. Significa que eu vou ter uma rocha só com quartzo? Não necessariamente, mas dependendo da proporção de cada mineral presente na rocha, a gente já vai ter uma noção sobre a resistência dessa rocha ao intemperismo. Beleza? E as rochas sedimentares? São rocha formada pela deposição e consolidação de sedimentos, proveniente da destruição de rochas pré-existentes. Tá? Então, você tem uma rocha pré-existente, ocorreu uma fratura, vocês observarem aqui, essa rocha ela era inteira, solidificou, e a partir do momento começou a ocorrer o quê? Rações de intemperismo. Aqui vocês podem perceber que você tem uma intensidade no intemperismo físico. Por quê? Você consegue observar a rocha bem intacta. Você não consegue observar solo. E aí você vê que a precipitação aqui ela é baixa. Por que eu posso afirmar que a precipitação é baixa? Olha lá atrás as montanhas com neve. Então, a atividade hídrica aqui ela é baixa. Então, você tem uma maior intensidade de quem? Do intemperismo físico. E aí vai ocorrer a destruição. O transporte, esse transporte pode ser pela gravidade, pode ser em função da água, pode ser em função do gelo, pode ser em função do vento, vai ocorrer esse transporte, embaixo vai ter o quê? Uma sedimentação, tá? Vai ter o acúmulo desses sedimentos, e a partir do acúmulo desse sedimento tem a sedimentação e a nova formação de uma rocha, tá? Esses sedimentos, eles podem estar consolidados ou não. Aqui, por exemplo, nós temos típico de uma rocha sedimentar. Você, então, se quer identificar de forma bem fácil uma rocha sedimentar, é só vocês observarem o que? Essas distintas camadas. Porque esses sedimentos, eles não vão vir tudo de uma vez. Eles vão vir de sequência em sequência, e vai ocorrendo o quê? A formação dessas camadas. É só vocês observarem quando vocês passam em alguma das serras aqui no Mato Grosso. E aí já dá para vocês terem uma ideia de que boa parte do material que a gente tem aqui no Mato Grosso, ele é proveniente de quê? De rochas sedimentares, tá ok? Aqui nós temos uma rocha sedimentar, conhecida como folheiro, o arenito, e nós temos uma outra rocha sedimentar aqui, conhecida como argilito, tá ok? Vocês conseguem observar, parece até as lamelas lá do clorofila, olha só as camadas, uma em cima da outra. Tá? Isso aqui foi alguém que colocou lá para poder tirar foto? Não, galera, isso aqui nós temos o quê? Rochas sedimentares que sofreram o processo de temperização formando essas estruturas, tá ok? Então, isso aqui quando foi formado desse jeitinho aqui? Não, era uma coisa só. Só que imagina esse aqui, ó, esse primeiro desenho. Você tem essa formação, aqui vocês têm materiais com distintas estabilidade em relação ao material de origem, tá? Então, você tem uma área que, vamos supor que você tem olivina.
Então, na área que tem olivina, vai sofrer processo de intemperização, o que, que vai acontecer? Vai ser perdido, vai ser lixiviado. Ok? Esse material vai ser perdido. E aqueles que são resistentes, eles vão se manter. Então, vocês conseguem observar o quê? Essas estruturas. Tá? Rochas metamórficas são as rochas resultantes do metamorfismo ou da transformação de outras rochas pré-existentes. Então, a rocha metamórfica, ela é interessante porque muitas das vezes você consegue identificá-la o quê? Simplesmente pelo jeitão dela. Às vezes ela parece que é uma massa, parece uma massa de concreto, pedreiro. Essas que o pedreiro faz, essas massas. Então, essas rochas metamórficas, muitas das vezes elas têm esse jeitão. Por quê? Porque você tem várias rochas ali que foram o quê? Sofreram um processo de metamorfose, houve essa mudança. Tá ok? Aqui, como exemplo, nós temos a ardósia, o xisto e a gneiss. Beleza? Aqui nós temos uma rocha. Vocês conseguem identificar se essa rocha aqui ela é sedimentar, metamórfica ou ígnea? Parece sedimentar, né? Mas por que você acha que é sedimentar? Porque tem camadas. Tem camadas. Galera, isso aqui vocês acham que estão extraindo o que dessas rochas sedimentares? Componente muito importante para a agricultura brasileira, principalmente na região do Cerrado. Calcário. Beleza? Só que aqui o calcário é branquinho. Existe uma questão muito que o pessoal leva muito em consideração a cor do calcário. Galera, cor do calcário não diz nada, tá? Só diz o quê? A composição química. O que vocês têm que ter noção é qual é o PRNT do calcário. Beleza? Porque na nossa região aqui o calcário não é tão branquinho assim, né? Aqui no Pará é tudo branquinho assim. O pessoal usa. Aqui no Pará o povo só usa esse branquinho. Aí no Pará o povo só usa, mas por quê? Porque só tem o branquinho, né? O material daí Pior que o povo nem compra da região. Aqui tem um calpará e ninguém compra o calcário daqui da região, compra de fora. Mas por quê? Porque ele é escuro? Não sei. Tem que ver. Aqui em Tangará da Serra, quando eu cheguei, o pessoal da Calcário Tangará, eles me procuraram, que eles perceberam que existia uma resistência muito grande dos produtores para comprar o calcário com eles, porque o calcário deles lá ele é mais acinzentado. E aí eles falavam, não, calcário bom é calcário branco. Não, galera, não é assim. Calcário bom é aquele que você tenha certeza da qualidade dele, que a qualidade do calcário ela é observada através do PRNT, Poder Relativo de Neutralização Total. Então, se a empresa te garante um PRNT, não precisa se preocupar com a cor. Beleza? E aí eles me chamaram para dar uma palestra para os produtores justamente para explicar isso, para explicar que essa cor ela vai variar o quê? Dos componentes. Igual o KCl, qual é a cor dos adubos com potássio? A mistura. Aí o granular, que cor que é o potássio? É aquele vermelho. Mais avermelhado, né? Salmão ali, rosa. Então, isso é uma característica desses elementos. Então, dependendo do elemento que esteja presente ali, você vai ter uma coloração diferenciada. Tá? Agora, o que importa é o quê? É o PRNT desse calcário. Professor, lá em Rondônia se utiliza muito o vermelho, calcário vermelho. Porque lá, provavelmente, a formação lá tem os teores... provavelmente os teores de ferro devem ser maior. Ou Sim. talvez até potássio. Tipo de intemperismo, como eu já falei para vocês, isso aqui é uma coisa que eu gosto de falar que é didático, tá? Porque o intemperismo não tem como vocês separarem, tá? Então, didático é o quê? Para vocês entenderem, tá? Para facilitar o entendimento. Quais são os tipos de intemperismo? Intemperismo físico, químico e biológico. O intemperismo físico é aquele que tem o quê? Uma ação física. Então, você não tem transformação química desse material, tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter quebra desse material. Você vai ter a transformação desse material mais grosseiro em material menores. Tá ok? Então, você tem o quê? A rocha original desintegrando, né, quebrando em tamanhos menores.
Ele pode ser, e como que essa alteração de tamanho pode ocorrer? Ela pode ser em função de natureza mecânica ou de natureza relacionada à temperatura, ou termal. Então, você tem contração e expansão dos cristais, congelamento de água em fenda das rochas, tá? Isso aqui vai se dar em função do quê? Da temperatura. Então, se você tem diferentes materiais dentro de uma rocha, com o passar do tempo, a temperatura vai aumentando e vai diminuindo. O coeficiente de expansão desses materiais, eles são diferentes. Então, tem uns que vão expandir mais, outros que vão expandir menos. Tá? Exemplo bem prático para vocês entenderem isso. Quando vocês pegam uma garrafa com água e esquecem no congelador, o que acontece com a garrafa? Ela quebra, não quebra? Por quê? A água começa a congelar, as moléculas de água começam a se reorganizar, formando os cristais, e aí aumenta o volume. Quando aumenta esse volume, o coeficiente de dilatação do vidro, ele vai ser o quê? Menor do que o da água. E aí ele vai ter o quê? Uma dilatação menor. Quanto da água, ela acaba tendo uma dilatação maior. E aí a água acaba o quê? Criando força suficiente para romper o vidro. Imagina, dentro de um mineral, a água sendo um mineral e o vidro sendo outro mineral, isso dentro da rocha. Com o passar do tempo, isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a quebra, vai ocorrer a fratura dessas rochas, tá? Crescimento de cristais em fendas de rocha, né, um mecânico, então você vai ocorrendo o crescimento desses cristais, vai formando esses cristais, tá, dentro dessas rochas, isso vai ocorrendo atrito nessas rochas, vai ocorrendo pressão nessas rochas, e aí você tem o quê? O intemperismo mecânico. Ou então a diminuição de pressão por alívio de carga. Não sei se vocês já repararam, tem alguns lugares, principalmente em áreas que têm rochas sedimentares. Na Chapada dos Guimarães tem uma área lá que você vai visitar, a Cachoeira Esquivel da Noiva, que eles fizeram um caminho. E aí, eles fizeram esse caminho, eles foram tirando o quê? As partes mais superficiais da rocha. Quando você tira essa parte mais superficial da rocha, o que acontece? Você tem um alívio de pressão. Então, quando você tem esse alívio de pressão, você tem uma força que está embaixo maior do que a que estava em cima. E aí você tem o quê? Você vai caminhando ali, você vai vendo os fragmentos que vão soltando. Esses fragmentos, eles são originados a partir do quê? A partir dessa diminuição de pressão por conta do alívio de carga. E nós temos também a ação mecânica dos seres vivos, seja uma raiz, seja tatu, animais que ficam embaixo do solo, né? Tatus, tem formiga, cupim, então todos esses animais, eles acabam tendo o quê? Uma ação mecânica. Aí, mais uma vez, eu falo para vocês, ó, se eu falar para vocês, sistema radicular de uma planta, ela está se desenvolvendo numa rocha, é intemperismo físico, químico ou biológico? Todos envolvidos. Acaba desenvolvendo todos, tá? Até porque o sistema radicular ele tem exudação de ácidos orgânicos e aí você entra com o químico. Tá? A fenda de gelo, tá vendo? A água congela, ocorre a pressão. Aqui você tem a plano de fraqueza, né? Você vai retirando as camadas e aí você acaba tendo o quê? Tendo esse alívio de pressão, tá? Mais à frente tem algumas figuras que vai mostrar para vocês justamente isso, essa esfoliação esferoidal por alívio de pressão. Intemperismo químico é aquele no qual a composição química ou mineralógica da rocha original sofre mudanças marcantes, tá? É caracterizado por transformação química dos minerais primários para minerais secundários. Esse intemperismo químico que vai ocorrer essas mudanças, essa transformação de minerais primários e minerais secundários, ele é dependente dos agentes intempéricos, como, por exemplo, a água, que vai atuar como solvente, ou vai atuar como reagente, a temperatura, tá, que vai influenciar na velocidade das reações, e alguns gases, porque vai ocorrer a acidificação. Por exemplo, se você tem CO2 na atmosfera, quando ocorre a precipitação, o pH da precipitação da água, da chuva, ele vai ser o quê?
menor do que da água normal, da água potável, que vocês tiverem aqui embaixo, água mineral. Por que que vai ser menor? Vai ser justamente por conta da dissolução de CO2 presente na atmosfera. E aí esse CO2 ele vai acabar se transformando em ácido carbônico, tá? E sem contar nas regiões industrializadas, com grande quantidade, né, de indústrias instaladas, que podem ocorrer o fenômeno de chuva ácida, seja com ácido, formação de ácido sulfúrico ou ácido nítrico. Quais são as principais reações do intemperismo? Eles vão promover alteração química e, consequentemente, alteração estrutura e mineralógica dos minerais. Como que vai ocorrer essas transformações? Professor? Oi? Uma dúvida aqui meio que... Pode falar. Eu estava na aula de bioquímica hoje, aí a professora falou sobre os solos com maior capacidade de tampão, né? Que o solo argiloso é o melhor, sim, mais tampônico. No caso, o solo argiloso, ele terá quando cai uma chuva ácida, ele vai demorar mais para ficar ácido, tipo isso? Pode ser também, da mesma maneira que quando vocês fizerem a correção, a quantidade vai ser o quê? Menor de calcário. Ou melhor, vai ser uma quantidade maior de calcário. Por quê? Ele apresenta um poder tamponante maior. Esse poder tamponante é em função das cargas. Se você tem um solo argiloso, você tem um teor de carga maior. Beleza? Entendi. Essas cargas, vocês vão ver mais para frente que essas cargas podem ser variáveis. Beleza? Ela não é fixa. Os únicos minerais que apresentam carga fixa são os minerais do tipo 2:1. A gente vai ver isso em mineralogia. Beleza? Então, quais são as principais reações? Dissolução, hidrólise e oxidação. A dissolução é em função do quê? Dos sais, tá? Como, por exemplo, os carbonatos de cálcio. São uns exemplos de minerais dissolvidos completamente pela água. Ah, mas como que eu posso ter certeza que isso ocorre? Vocês já ouviram falar naquela caverna? Não sei, eu esqueci o nome da caverna que é na Chapada dos Guimarães. Essa primeira foto aqui, alguém já foi lá? Que num determinado período do ano, quando o sol bate, a água fica azulzinha. Alguém já teve a oportunidade de ir nessa caverna? Acho que é a caverna da Lagoa Azul, do Lago Azul, uma coisa assim. Essa caverna aqui, como que ela foi formada? Por que tem esse buraco e essa água aqui dentro? Antigamente, isso tudo aqui era formado por quem? Uma rocha única. Só que essa rocha aqui, ela apresentava grande quantidade de quê? De carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, com o passar do tempo, ele foi ocorrendo a dissolução dele, e aí foi levando, pela água, você tem rios subterrâneos, vai levando esse carbonato de cálcio até chegar a um ponto que ele forma o quê? Essas cavernas. Ah, então só embaixo? Não, na superfície também. Aqui nós temos um fenômeno conhecido como dolina. Alguém já ouviu falar em dolina? Aparece um buraco, um círculo quase que perfeito, e aí o pessoal acha que é o ET que veio aqui e fez um buraco desse. Não, galera, isso aqui é porque do jeito que a gente tem aqui embaixo, vai dissolvendo o carbonato de cálcio. Chega um momento que essa base aqui não consegue mais suportar a estrutura que está em cima, que é o solo. Então, afunda. Quando afunda, o que vai acontecer? O solo que está aqui na superfície também desce. Professor, o que eu preciso fazer agora, depois disso? Galera, tem que isolar essa área para que não ocorra acidente. Tá? E, de alguma maneira, tentar impermeabilizar para que isso aqui vai abrindo cada vez mais. Não tem mais o que fazer. Tá ok? Pode falar? A presença de carbonato de cálcio na forma mineral, mineral mesmo, ela tem a ver com a abundância de malacacheta, professor? Abundância de? Malacacheta. O que é malacacheta? É uma rocha sedimentar. Pode. Rocha sedimentar rica em carbonato de cálcio tem um monte. A calcita é uma delas. Sim,
É porque lá em Rondônia, na lavoura de café do meu pai, tava aparecendo um monte dessas crateras aí, mas por enquanto elas eram pequenas, só que elas iam crescendo de cada vez mais. E não tinha fim, era profundo. É isso mesmo que acontece, alguma Sim, rocha. Daí teria que fazer um estudo para identificar qual é a rocha daquela região. sim. Rocha com E é carbonato de bem, cálcio tem. sim, e é bem numa região, assim, é um relevo um pouco acidentado, acima de 20% de declividade, só que tem uma bacia hidrográfica lá que passa na região, aí é bem próximo a uma planície, assim. Aí tem muita água mesmo, várias minas de água, passa um córrego, um rio, Provavelmente é por conta da formação geológica mesmo, que é rica em sim, carbonato de cálcio. sim, Outra reação, hidrólise, né, uma reação na qual o reagente são os prótons ou os hidroxilas, provenientes da quebra da ionização da molécula de água. Aqui nós temos um exemplo, mineral primário feldespato, sofrendo hidrólise, né, a molécula de água quebra, ó, forma ácido carbônico, e aí tem a formação aqui da caulinita. Oxidação é a reação que envolve perdas e ganhos de elétron, né, reações de óxido e redução. O oxigênio é o receptor universal de elétrons, então vai ter a reação com oxigênio, né? Seja o oxigênio na forma de gás, né? Por os organismos aeróbicos, eles vão pegar esse na forma de gás, ou na forma de outros compostos inorgânicos, como, por exemplo, o próprio ferro, o enxofre, o nitrogênio, dependendo de quem esteja disponível para os micro-organismos, que no caso serão os micro-organismos anaeróbicos. Tá? A oxidação é um termo de intemperismo. Em termos de intemperismo, pode ser definida como uma reação entre diferentes elementos químicos e oxigênio. Então, vai ter aquele compartilhamento de elétron, né? Aquela troca de elétron. Aqui a gente tem um exemplo de oxidação ocorrendo em uma rocha. Vocês podem observar aqui o ferro sendo oxidado, ele ficando mais avermelhado, tá? Aqui um piroxênio sendo oxidado e aí formando a hematita, que é um óxido de ferro. Beleza? Mais avermelhado. E o intemperismo biológico? É aquele em que os responsáveis pela reação do intemperismo são ocasionados pelos organismos vivos, que podem variar desde bactérias e fungos até plantas superiores e animais. Ah, mas uma árvore se desenvolvendo em rocha, quem nunca presenciou uma situação dessa? Chapada dos Guimarães, você vê bastante disso, você vê rochas sendo desenvolvidas. Por quê? O sistema radicular, ele acaba sendo agressivo, ele acaba não perfurando, achando as fendas dessa rocha. A partir do momento que vai achando as fendas, essas fendas vão entrando água, vai ocorrendo reações químicas, vai ocorrendo intemperismo químico, vai ocorrendo transformação de minerais primários e minerais secundários, e como consequência disso, você tem a liberação de nutrientes. Então, você tem o quê? A formação de uma condição propícia ao desenvolvimento das plantas. Tá? Mas, professor, mas uma rocha é dura. Já ouviram falar naquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Isso vocês já devem ter visto. Ou calçada. Já viram calçadas que algumas espécies arbóreas, elas são plantadas, e aí você vê aqui, ó, tudo destruído. Então, vocês acham que o sistema radicular de uma árvore ela não tem força suficiente para auxiliar nas ações intempéricas? O que vocês acham? Isso aqui muita gente já viu, tá? Professor? Oi? Esse senhor já assiste um documentário, um documentário antigo, ali na região do Mediterrâneo, no Líbano, onde existe lá uma figueira que a profundidade radicular dela é de 120 metros, por causa do afloramento rochoso que tem. Aí o pessoal tem caverna e vão contornando a raiz até chegar no fim. Não, Top. nunca vi esse, não. Sim. Importante ação biológica dá-se pelo fenômeno de quelação. Aí já vem o auxílio. Esse primeiro que eu mostrei para vocês aqui, ele acaba sendo auxiliando o intemperismo físico, né, que é a quebra.
Só que, além desse auxílio no intemperismo físico, você também tem o auxílio no intemperismo químico. Por quê? Porque existe exudados orgânicos, tá? Isso vai ocorrer, então, uma reação, esses exudados, e vai ocorrer um fenômeno conhecido como a quelação, ou formação de quelatos. Isso não é importante não somente para a formação em temperismo que ocorre ali na região, na rocha, tá? Mas também como no solo. Ele vai dar características específicas para algumas ordens de solo, e ele vai dar característica específica para determinados solos, tá? Por exemplo, espodossolo. Qual é a característica do espodossolo? Acúmulo superficial de matéria orgânica. Então, você tem acúmulo de matéria orgânica em subsuperfície. Ou seja, como que essa matéria orgânica vai para a subsuperfície? Justamente em função do quê? Em função dessa esquelação. Tá? Você tem a matéria orgânica que desce, essa matéria orgânica ela pode complexar em íons metálicos, como ferro e alumínio. E ele acaba acumulando na parte mais baixa. Áreas do próximo ao Rio Negro. Por que a gente tem a formação do Rio Negro? Um alto teor de matéria orgânica presente na água. E esse alto teor de matéria orgânica é em função do quê? Em função da floresta. O aporte de folhas, aporte de galhos, aporte de raízes. Essa matéria orgânica vai sofrendo composição. Você tem uma região em que a bacia dessa região, ela acaba tendo um solo com a textura mais arenosa, um solo com a textura mais grosseira, e aí facilita o quê? A lixiviação desse material, tá? Quando ocorre essa percolação, a perda desse material, dessa matéria orgânica, ele vai para o lençol freático e acaba abastecendo quem? O Rio Negro. Tranquilos? E a suscetibilidade de rocha ao intemperismo? Quando a gente fala em reações de intemperismo, existem alguns fatores que eles podem acelerar ou diminuir a velocidade de reação do intemperismo. Tá? Um desses fatores seria a suscetibilidade da rocha. Então, dependendo de como que vai ocorrer a variação dessa composição química dessa rocha, você vai ter o quê? Diferentes resistências. Tá? E quais são essas características que podem indicar para a gente a resistência? A composição, a cor, a textura e a estrutura. Então, aqui nesse quadro, a gente vê, nesse desenho, a gente vê um solo argiloso ou muito argiloso, tá? Espesso seria o quê? Um solo profundo. E nesse outro quadro aqui, a gente tem o quê? Um solo arenoso ou pouco espesso. Por que nessa mesma área aqui você tem essas distintas formações de solo? Por que você tem esses solos com características distintas? Justamente em função do quê? Do material de origem. Esse ambiente aqui eu estou levando em consideração que ele é plano, tá? E você está no mesmo ambiente, num espaço bem curto. Então, as condições de formação, elas são semelhantes. O que vai diferenciar como fator de formação aqui será o quê? O material de origem. Beleza? E esse material de origem, ele vai influenciar nisso por quê? Porque esse material de origem vai ter diferentes minerais. E esses minerais, dependendo da proporção entre esses minerais, vocês vão ter o quê? Diferente resistência ao intemperismo. Lembrando, mais uma vez, o quartzo é o elemento mais resistente ao intemperismo. Você tem o quê? Você tem ele como a base dessa série contínua de Bowen. Quando a gente fala para vocês, um solo arenoso, o que vem na cabeça de vocês, da areia? Minerais. De 0,05 milímetros até... Não, mineral. Ah, tá. O tamanho. Mineral. Qual seria o mineral ali nos solos arenosos? Quartzo. Quartzo. Então, assim, a gente fala que o solo arenoso, ele é um solo que apresenta um baixo intemperismo. Por que ele apresenta esse baixo intemperismo? Por conta da resistência do material. Então, você tem grande quantidade de quartzo. Tá? Você tem uma rocha que ela vai sofrer processo de intemperismo, só que essa rocha ela tem grande quantidade de um mineral que é extremamente resistente ao intemperismo. Então, ele vai sofrer processo de temperismo, só que não vai ter alteração. Então, o quartzo, ele não se transforma, ele continua como quartzo.
Beleza? Aqui nós temos diferentes cores e estruturas, então essa diferença aqui que vocês conseguem observar na foto, apesar da foto não estar muito bem, essa diferença aqui, ele vai o quê? Ele vai dar diferença na resistência do intemperismo. Então, você já consegue observar aqui, ó, rachaduras, você tem alguns buracos, esses buracos é em função do quê? Em função da diferença resistência ao intemperismo. Aqui aquelas esfoliações esferoidais que eu tinha comentado para vocês, então você tem uma foto aqui do alívio de pressão, então você tirou uma camada e as outras vão todas parecendo uma cebola, acaba meio que saindo todas as camadas, tá? E isso vai acontecendo em função do quê? Em função desse alívio de pressão. Aqui nós temos uma outra rocha, tá? Então vocês conseguem observar que aqui eu tenho um material completamente diferente do demais, né? Você tem aqui um mineral diferente do restante da rocha, e isso aqui provavelmente vai dizer o quê? Desculpa, vai dizer não, ela vai nos indicar o quê? Que esse material, provavelmente, ele vai ter o quê? Vai ter uma resistência ao intemperismo diferente desse outro material. Beleza? Aqui, mais uma vez, então você tem um outro material, e se vocês olharem, é até fácil da gente identificar. Essa camada aqui que entrou, ó, vocês podem observar que ela está fragmentada, tem vários buracos, quando comparada com essas outras. Então, provavelmente, essa camada aqui, ó, mais avermelhada, ela vai apresentar um mineral menos resistente, como aqui em cima também a gente tem outra camada. Outra característica que vai ser de extrema importância para o intemperismo é o quê? É o tempo. Eu até costumo brincar com os acadêmicos. Vamos fazer um experimento. Vamos pegar uma rocha, vamos colocar aqui na grama e vamos ver que solo que vai gerar. Não é bem assim, porque existe tempo, tá? As ações do intemperismo ela vão ocorrer ao longo do tempo. E para uma rocha se transformar em solo, ela requer um certo tempo. Pode ser que se você tiver uma rocha mais resistente, se você tiver temperatura mais baixa, se você tem uma baixa precipitação, isso vai levar muito mais tempo, tá ok? Quando comparado a um solo, uma rocha com menor resistência ao intemperismo, um ambiente com temperatura mais elevadas, com uma alta drenagem e com uma taxa de precipitação mais elevada, tá? Mas todos vão requerer o quê? Um certo tempo. Esse diagrama, ele mostra aproximadamente, né, como que ocorre em 10 anos, você tem a rocha sofrendo processo de temperização, você já tem a formação ali da camada C, tá? Que é uma camada muito próxima à rocha. A diferença é que ela já é o quê? É um material inconsolidado, quando comparado com uma rocha que vai ser um material consolidado. A partir do momento que você tem essa degradação, tem essa transformação, você começa a ter o quê? Começa a ter liberação de nutriente. E aí, com a liberação de nutriente, você começa a ter a possibilidade de desenvolver vida. Então, você já tem o quê? As primeiras espécies vegetais, tá? Seja aquelas espécies mais rasteiras, elas começam a se desenvolver. E aí, ela começa a ter o quê? O processo de transformação de energia solar, né? O carbono, através da energia solar, ela vai pegar o carbono e vai o quê? Transformar esse carbono em matéria orgânica. E aí, você já começa a ter a formação das primeiras camadas orgânicas. Tranquilo? E aí, isso, com o passar do tempo, galera, vai só aumentando. Ok? Dependendo das condições de temperatura, dependendo das condições de clima que você esteja na área, condições de drenagem, você vai ter a formação do quê? De solos mais profundos. Beleza? Existe uma relação bem grande em relação ao intemperismo e clima, tá? Então, o intemperismo e o clima, eles possuem uma relação muito grande, tá? O clima é um fator individual considerado como mais importante, né, na definição do tipo e na intensidade da atuação do intemperismo. Então, se eu tenho alta temperatura, alta precipitação, eu vou ter o quê? Condição de ter um alto intemperismo. Tá? Essa influência ela vai depender dos efeitos combinados, da temperatura, das precipitações, da vegetação. E eu incluiria aqui mais um, que é o quê? O relevo. Por quê? Dependendo do relevo, você vai ter uma diminuição na perda.
Tá, ok? A perda não vai ser tão intensa, não vai ser tão grande. E aí você não vai ter o quê? A saída. Lembra sempre do exemplo que eu dei da pizzaria. Se você não tem saída, você não vai ter o quê? A continuidade nessa transformação. Ou essa transformação vai ser de forma mais lenta. Beleza? Aqui nós temos um exemplo onde mostra né, a temperatura e precipitação, né, em regiões, vamos supor, do Ártico, você tem o quê? Uma baixa temperatura, uma baixa precipitação. A partir do momento que você vai aumentando a precipitação, você já começa a ter o aprofundamento em termos de solo, né? Então, você já tem uma maior degradação dessa rocha. Chega um momento que, mesmo com a temperatura alta, mas se a precipitação for baixa, como na região do deserto, você tem o quê? Uma diminuição na profundidade desse solo. Por quê? Porque você não tem água, você vai ter uma baixa intensidade do intemperismo químico. E aí, se você aumentar novamente essa precipitação, o que vai acontecer? Você tem uma maior profundidade do sistema do solo, uma maior profundidade de formação desse solo. Tá ok? Então, está sempre tendo uma relação com o quê? Com a precipitação e com a temperatura. Beleza? Esse diagrama aqui é um diagrama que foi adaptado para as condições do Brasil. Ele é muito interessante, porque você tem aqui no eixo, um dos eixos, você tem a temperatura, no outro eixo você tem o quê? A precipitação média anual. Não se esqueçam que isso aqui também vai ser influenciado pelo relevo, porque tem que ter uma boa drenagem. Áreas com temperatura elevadas ou baixa, desde que tenha pouca precipitação, ela não altera. Então, imagina, você tem uma área aqui que tem a temperatura de 5 graus, ou 35 graus, ou 40, 70 graus, vai ser o quê? Um intemperismo fraco. Por que esse intemperismo fraco? Pela baixa precipitação, pela baixa presença de água. Onde que a gente encontra isso? Região de deserto. Beleza? A partir do momento que vai ocorrendo um aumento na precipitação, você já vai ter o quê? Uma modificação aqui no tipo de intemperismo. Você pode ter um intemperismo fraco. Se você tiver, por exemplo, aqui, uma precipitação de 800 milímetros, uma precipitação média de 800 milímetros, com uma temperatura acima de 10 graus, você já começa a ter um intemperismo moderado, tá? E aí a gente vê qual é a média de precipitação pluviométrica aqui no Mato Grosso. Dá quanto? Uns 1.800, 1.900. Vamos botar aqui, 1.800, 1.900. Qual é a temperatura em Tangará da Serra, média? 30 graus, pelo menos. No intemperismo, qual vai ser a intensidade? Forte. Forte. Beleza? Vai ser diferente, por exemplo, do Brasil inteiro? Não, se vocês forem ver o mapa do Brasil, vocês vão observar o quê? A maior região do Brasil, ele tem um intemperismo o quê? Forte. Tá? Em função do quê? Em função dessas condições de temperatura e precipitação. Beleza? Mas a gente tem uma mancha, por exemplo, por que aqui no Nordeste é muito fraco? Parte do Nordeste. Porque tem pouca chuva, né? Nessa área. Precipitação. Aqui a gente tem uma cadeia de montanhas que não permite com que o ar úmido venha do litoral. Beleza? Tem um Professor, muito fraco em função do quê? Dessa baixa temperatura. Ou temperatura baixa, precipitação. com licença, professor. Se associar o relevo para a formação desse mapa, vai mudar muita coisa aí? Alguns pontos específicos aqui. Tá? Porque aqui o relevo, eu estou me referindo à profundidade do lençol freático. Tá? E vocês podem observar aqui, que algumas regiões você tem o quê? Há diferenças, o quê? Diferenças em relação ao intemperismo. Então, você vê que tem umas bolinhas aqui. Isso aqui são as regiões de quê? Montanha. Região de montanha. Essa região mais embaixo aqui. Aqui você tem o quê? Temperatura mais baixa. Sim, sim. Beleza? Então, você acaba tendo o quê? Uma alteração de forma pontual. Mas se a gente for ver em termos de Brasil,
É só lembrar das últimas figuras da primeira aula que vocês assistiram. Os chapadões aqui, lá, se você ver no Mato Grosso. Botar o mapa de solo de relevo, botar o mapa de solo geológico e botar o mapa de solo, o mapa de relevo, o mapa de geologia, junto com o mapa das áreas produtivas aqui do Mato Grosso, vocês veem que todas as 4 variáveis, elas possuem uma correlação. Beleza? Aqui a gente tem um intenso intemperismo físico, né? Voltando mais uma vez nas fotos, né? Por que é o intemperismo físico? Vocês estão vendo o solo aqui? Pouco, né? Você vê o quê? Rachaduras, você vê a neve aqui atrás, você vê que aqui existe uma baixa precipitação pluviométrica. Então, uma baixa intensidade no intemperismo químico, tá? Agora, você tem uma alta intensidade, o quê? Pode ocorrer uma alta intensidade no intemperismo físico. Por exemplo, qual é a diferença daqui para um deserto? Temperatura. Aí vocês veem, nossa, o deserto é cheio de areia. Por que lá tem areia? Mineral primário, você tem o quê? A fragmentação. Ele se transformou em mineral secundário? Não, ele continua como mineral primário. Só que por que ele não fica com essas rochas aqui? A temperatura lá durante o dia é o quê? Elevado. Durante a noite é baixa. Então, você tem a dilatação. Então, você vai ter o quê? A quebra desses minerais. Você não vai ter a transformação química, mas você vai ter a transformação em termos de tamanho. O que não vai ocorrer aqui, porque aqui a temperatura vai ser baixa e de forma constante. Ô, professor. Oi? E no deserto também deve ter a questão do vento, né? Também o vento. Tem uma foto ali que vai mostrar para vocês como que o vento também vai atuar nesse intemperismo. As colinas. Esses buracos, o que vocês acham que ocorreu aqui para formar esses buracos? Buracos Chuva. aqui a gente tinha o quê? Chuva, mas para a chuva caiu só no buraco? Não, né? Caiu na rocha inteira, mas por que formou os buracos? Justamente em função do quê? Em função dos diferentes minerais formadores nessa rocha. Aqui você tinha um mineral que era o quê? De baixa resistência ao intemperismo, quando comparado aos outros minerais. Beleza? Olha aqui o vento atuando. Você quer uma foto nos Estados Unidos? Olha só. Mostra as linhas de vento. E a ação desse vento é o quê? No intemperismo. E tá levando. Vai levando. Aí, no caso, as partículas dessas colinas aí são transportadas para o deserto do Arizona. Outra região. Não sei se vocês já ouviram na agulha de Cleópatra, né, que é um obelisco, e a transformação dele foi tão intensa em 75 anos, ou melhor, ele foi mais intenso em 75 anos em Nova York do que 35 anos, ou 35 séculos no Egito. Vocês sabem sobre aulas de intemperismo, agora vocês entendem que as condições climáticas, eles vão influenciar e muito em relação às rochas. Aí vocês me pegam, vamos supor, vocês vão lá para o Egito, e aí vê esse obelisco, acha aquilo lindo, maravilhoso, e fala, nossa, eu vou colocar isso na porta da minha fazenda. Eu tenho dinheiro, eu consigo comprar. Galera, depois da aula de intemperismo, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso. Por quê? Aqui a gente tem uma rocha, não tem? Toda desenhada, bonita. Sim. Séculos e séculos resistiu às forças do intemperismo. Porque é o material de origem que é resistente. Se ele fosse tão resistente assim, não daria para fazer os desenhos. Concordam comigo? Sim. Sim. Essa resistência, ela é em função do quê? Das condições climáticas. Aí vocês pegam, traz esse ambiente para um ambiente que tem o quê? Umidade. Condições climáticas favoráveis. Condições climáticas são o quê? Diferentes, principalmente umidade. E aí, olha só como que ficou esse obelisco depois de 75 anos. Olha só que bonito. Vai dar para ver alguma coisa? Não. E aí vocês acham que isso não acontece? É óbvio que acontece. E aqui ainda vocês podem ter o quê?
vocês podem tirar como uma informação a velocidade ou a direção dos ventos, né? A umidade, porque ó, aqui esse lado aqui não está tão deteriorado como esse lado. É o Barlavento. Beleza? Galera, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês a respeito de intemperismo. O que eu posso falar para vocês? Essas aulas, assim, eu prefiro